Só esperando o Miguel conectar e a gente já começa. Opa, conectou. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Pra mim Alô, tá funcionando. Humberto, tá aí? Tô te ouvindo. Você Estamos me escuta, aqui. Miguel? Te escuto super bem. Beleza, maravilha. Então tá bom. Bom, Oba! primeiro, E aí? seja bem-vindo. Obrigado. Tudo certo? Valeu pelo Bem-vindo convite. ao Tudo segundo certo? capítulo do nosso Arquipapos Ah, de pandemia, né? legal. A gente Muito está legal essa tentando promover iniciativa, hein? esses debates semanais aí. Amanhã tem Aham, mais um convidado. Já aproveito para fazer o convite para aham, todo mundo que está aí, inclusive para você, se quiser aham. assistir, né? É, Legal. e, bom, a ideia aqui é que enquanto está todo mundo em casa confinado, ou, enfim, os que podem ficar em casa estão confinados, os que não podem seguem trabalhando, né? A gente bater um papo, aproveitar que é, as distâncias já são não significam muito, já não significavam antes, agora significam menos ainda, né? E, É. enfim, conversar um pouquinho para ver o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar e o que isso tudo que a gente está passando vai transformar, enfim, a nossa sociedade, né? Uhum. Só para quem não sabe, aí não conhece, imagino que todo mundo conhece o Miguel aí em Joinville, né? Mas para quem está ouvindo, o Miguel ele é sócio do escritório Metro Quadrado aí em Joinville, né? Imagino que muitos de vocês já devam ter ouvido falar. E também ele faz um trabalho muito interessante com as comunidades indígenas e também tem um foco em refúgios criativos para, enfim, desenvolver a ideia de criatividade e processos, né, em design, arquitetura, arte. São trabalhos muito interessantes e acho que, enfim, para todo mundo que tem interesse, vale a pena dar uma olhada no Instagram dele. Inclusive, tem um Instagram bem completo, deixa na vergonha alguns Instagrams, inclusive o meu. É Ah, muito é. legal o material que Pode tem lá, parar com isso. né? E, Miguel, para começar a nossa conversa, a ideia é que não seja uma conversa muito longa, é um negócio, né, para a gente mais bater Aham. um papo. Acho que é aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho antes. O que você acha que mudou e que está mudando no espaço doméstico com essa nova, enfim, essa nova onda de trabalho em casa, de isolamento social? Que tipo de transformação Uhum. você vê no nosso espaço doméstico, no lar, né, como aquela ideia que a gente tinha de espaço de a gente acaba o trabalho, vem para casa e ali a gente descansa, encontra a família, encontra amigos e de repente essas divisões não são tão mais claras, quer dizer, não são nem um pouco claras. Para muita gente já não era tão Uhum. clara, muita gente já trabalha em casa com a internet, mas agora para todo mundo isso virou uma realidade e foi de repente. Então, que tipo de Uhum. transformações você tem visto e para onde você Uhum. acha que isso vai nos levar em termos de espaço doméstico e o lar como um símbolo, né, para a gente como Legal. sociedade? Legal. Bom, primeiro é muito legal estar aqui. Me sinto na sala de aula de novo. Estou vendo que tem alguns ex-alunos e colegas de trabalho aí. Só gente talentosa e muito legal estar aqui com vocês participando também. Esse convite de vocês, a Kátia me mandou também mensagem, a Roberta, e propondo esse diálogo, né? Eu até brinquei com a Kátia, pô, esse tema é super legal, super interessante. Se alguém souber a resposta, me avisa que eu também estou procurando. Porque, na verdade, está todo mundo testando uma série de coisas, né? E a gente não vai ter. O que eu fico pensando muito em quanto tempo vai refletir, daqui a quanto tempo vai refletir as coisas que a gente está recém testando e prototipando, né?
Quer dizer, só vai fazer sentido daqui a algum tempo, como muitas coisas tem hoje, e a gente pode falar alguma delas, né? O próprio surgimento dos banheiros, travou para mim aqui a tua imagem um pouco, mas o próprio surgimento de banheiro dentro de casa e tal, que era uma coisa também que não existia, né? E a gente pode refletir também sobre isso e que hoje fazem muito sentido, assim. O que eu fico muito assim, Humberto, pensando, até agora, primeiro é importante a gente frisar, como a gente já tem visto, né? E muitas pessoas falando sobre isso, essa pandemia, né, o coronavírus, ele não é democrático, né? Ou seja, tem gente que está passando uma quarentena super legal, porque tem espaços generosos, porque tem um conforto, porque tem acesso à tecnologia, e tem gente que não, né? E tem gente que nem quarentena está passando porque tem que trabalhar, etc. Então, a gente precisa só pensar um pouco fora dessa discussão, né? Porque senão a gente entra num termo assim, num diálogo sobre arquitetura e tamanho de espaços. Então, eu acho que é legal, e eu gosto de pensar na arquitetura e nesses espaços como um comportamento, né? As pessoas vão... o que vai influenciar é a forma como a gente consome os espaços. Que eu acho que muitos escritórios, muitos arquitetos, né, a gente já vem trabalhando dessa forma, né? Quer dizer, a gente já não desenha um espaço em função de um briefing definido, né? E o que é o mais bacana que a gente tem visto hoje em dia? O que esse espaço pode fazer pela gente, e não a gente tem um problema e transforma isso num espaço. Então, essa coisa mais mais que pode tudo, que a função muda, que ele é versátil, isso mais do que nunca vai estar presente, né? Ou seja, isso a gente pode levar para um ambiente residencial, para um ambiente corporativo ou até para um ambiente público. Quer dizer, a gente precisa estar preparado num futuro de agora, já começou, né? A gente está falando de coisas que estão acontecendo agora, nesses que viram qualquer coisa a hora que a gente quiser. E isso pode ser o mais divertido de tudo, né? Então, e a gente já vem, né, discutindo muito isso. Na faculdade a gente discutia muito aí com os alunos e no escritório é uma discussão recorrente, que é assim, que é aquela área que a gente não coloca dentro de uma caixinha, que a gente não determina, não qualifica ela de uma forma já como sei lá, como nossos pais tinham um caso ou antes da gente, né? Então, uma sala que vira uma outra coisa, um quarto que se adapta, um espaço público na rua que pode virar, enfim, uma área de descompressão para um surto repentino ou alguma coisa do tipo, né? Eu acredito que a gente vai passar por a arquitetura vai se adaptar. Aí eu estou falando meio de uma forma geral, assim, tanto no residencial como nas moradias, como nas cidades, por mudanças de comportamento que vão influenciar o desenho das cidades daqui para frente, né? Então, assim, por exemplo, no campo residencial, algumas coisas já muito visíveis, né? Que talvez seja costume de muitas famílias já, né? Já de um bom tempo, mas que agora ficou escancarado, assim, que são essas áreas sujas e áreas limpas, né? Então, a casa, talvez, agora, vá passar a ter uma área de transição. Pelo menos aqui em casa, tá meio que assim, chegou do supermercado, tem toda aquela função da roupa, limpa tudo, higieniza. Então, a gente talvez precise de um espaço para isso, né? É o que antes era o hall, né? A gente tem feito as casas lá no escritório, há muito tempo a gente já não faz os halls de entrada, assim, eles já perderam um pouco o sentido, porta de acesso perdeu um pouco o sentido, é legal entrar, porque a gente faz as salas super bacanas, as salas são, né, são legais, tem vista para uma paisagem bacana, com aquelas portas gigantes de correr, de fora a fora, que dão para um jardim, que sempre tem alguma coisa bonita e tal, e de repente o hall foi perdendo um pouco o sentido, né? Daqui a pouco ele vai voltar.
Quer dizer, ele vai se ressignificar como uma área de limpeza. O lavabo, que sempre foi algo, né, de certa forma importante ali, que ajudava, dava um apoio social, ele vai passar a ter ainda mais valor, porque ali uma visita pode fazer uma limpeza, talvez mude a dimensão dele, né? Falando de espaço, assim, né? E essas mudanças, elas são super... dormitórios, espaços assim onde a gente não tem muita metragem quadrada, talvez numa metragem reduzida, ele virá várias coisas, né? Como a gente já tem visto em muitos empreendimentos em São Paulo, por exemplo, né? Apartamentos de 14 metros, de 30 metros, que são multifuncionais, né? Então eu durmo, eu trabalho, eu me alimento, e é uma caixinha que é quase que um Tetris, assim, né? Um cubo mágico. E aí o mobiliário entra, né, com muita força para a gente poder se adaptar a isso, né? Então, assim, em termos de residência, eu acho que são algumas coisas de espaços funcionais que a gente vai começar a olhar, assim, de cara já eu percebo isso, assim, essas áreas sujas e limpas, a coisa do lavabo, da entrada, né, da torneira, da mão, da limpeza, né? Isso aí, a gente não deve se assustar se em pouco tempo a gente vê lavatórios, talvez até portáteis, em alguns eventos de rua. Por que não, entendeu? A coisa que é o banheiro químico num evento de rua, né, de qualquer show, uma feirinha, como vem tendo nos últimos anos, né, que a gente redescobriu a cidade. Isso foi muito louco, né? A gente veio assim de lá, daquele culto dos shoppings nas últimas décadas, e aí mais recentemente todo mundo voltou para a rua, né? Feira de rua, finger food, comida, food truck, quanta coisa legal de rua acontecendo, né? Comércios que preferiram ir para um endereço no centro da cidade, o centro virou cool, todo mundo quer ir para o centro, né? E saindo dos shoppings. E aí, de repente, a gente se vê na cidade, todo mundo dentro de suas casas, né? Eu acho que quando a gente voltar, a gente vai continuar, mas a gente vai ter esses plugs de coisas novas, assim, que é essa qualidade com a higiene, né? Essa qualidade com a higiene, com certeza a gente vai ter. Então, são algumas hipóteses, assim, né? Eu não sei como é que vocês estão lidando aí, como é que tu está lidando aí, quais são outros insights, assim. Mas eu vejo um pouco por aí. Eu acho que uma das coisas Pode falar. mais interessantes que você trouxe é justamente que esse vírus, enfim, que está se espalhando por aí, o isolamento não é democrático. Quer dizer, todo mundo pode pegar, claro, mas a maneira que isso afeta a vida das pessoas é muito diferente, né? E uma das coisas que me chama a atenção, dentro disso que você vinha falando, dos shoppings e do centro da cidade, que tem havido uma certa diferença, é que, por um lado, de repente, a rua se tornou mais segura do que o shopping. Não porque, enfim, você se sente mais seguro em termos de enfim, violência, mas simplesmente porque é muito menos provável que você vai se infectar na rua do que dentro do shopping. E aí tem uma certa inversão dos valores que a gente tinha como dado, né? Quer dizer, hoje em dia, quase ninguém quer ir no shopping porque é o lugar mais provável que vai ter, enfim, contaminação. Enquanto na rua, se você tiver de máscara e tomar um certo cuidado, que é um cuidado mínimo, você consegue, de certa maneira, caminhar ainda e, enfim, fazer algumas coisas que você fazia. Então, a maneira como os nossos valores de sociedade, que parecem coisas que, enfim, a nossa vida inteira, desde que a gente nasceu até aqui, o shopping já está se consolidando como isso, e de repente, em um mês, perde completamente o nosso valor simbólico daquilo, né? Eu acho que essa pandemia tem essa característica, né? A casa já não é mais casa. O que era seguro, de repente, é inseguro. Então, eu acho que nesse sentido, as coisas estão se transformando de um jeito interessante, né?
E justamente É. ainda no espaço doméstico que você estava comentando, essa coisa da volta do hall, quem sabe, como um espaço de higienização, é um desafio interessante, porque para quem mora numa casa e tem um espaço feito, legal. Para quem já não tem condição de ter uma casa grande, e que daí ter um hall é a diferença entre ter um quarto a mais ou não, né? Esses Uhum. são impactos que de fato vão, É, vão influenciar muito. vai influenciar, é democrático, né? Eu acho, por isso que eu gosto de não colocar nome nas coisas, porque um hall pode ser um armário, né? Um hall pode ser um piso na frente do tanque. Um hall pode ser a parte de baixo do tanque ou um forro que vai descer alguma coisa e a gente... Isso é uma área de transição, né? A gente sempre entende aquele hall como uma coisa, mas é importante a gente pensar no comportamento antes de definir o espaço, porque o nosso comportamento é que vai definir a solução e não o contrário. Ou seja, a gente não vai desenhar um hall para ver o que a gente pode fazer nele. A gente vai observar o que a gente precisa e aí encontrar a solução. Que de repente não é um espaço de 2 por 2, pode ser um armário, pode resolver, né? Eu acho que essa coisa das áreas, e aí tem a ver com casa também, uma coisa que tem trazido muito, assim, e conversando com os amigos, conversando com sócios e tal, é esse sentimento de casa que a gente teve, né? Assim, que a gente está tendo, essa coisa do porto seguro, como tu está trazendo, né? Da coisa da segurança. Pô, ir para o shopping não é seguro. E aí a gente vem com 2 conceitos que eu acho que são super legais, da questão da segurança. O lugar mais seguro que a gente sente ou é dentro de casa, né? Ou é na rua, num espaço onde não tem ninguém, assim, né? Quer dizer, um espaço aberto, um espaço arejado, um espaço em contato com a natureza, né? E aí os 2 conceitos se misturam, e isso eu acho muito legal. Quer dizer, quando a gente olha que na rua a gente se sente em casa. Quando a gente vai para um parque, a gente se identifica com aquele parque. E no futuro de agora, assim, em pouco de casa, a gente vai valorizar ainda mais os lugares que para a gente fazem sentido, sabe? Eu acho que isso tem a ver também com as escolhas que a gente vai fazer daqui para frente, que estão muito relacionadas ao que é o essencial, ao que de fato importa. Não há mais tempo a perder, assim, e não tem como a gente continuar consumindo coisas que não precisam. A mesma coisa eu acredito que vai acontecer com esses espaços públicos. Assim, a gente só vai consumir aqueles lugares que de fato a gente tem uma identidade, que de fato a gente tem ali um senso de comunidade, que nos fazem bem, que a gente se sinta em casa. Está trazendo para nós esse conceito é o fato de estar em casa, né, nesse porto seguro. Os espaços públicos, né, ali na frente vão olhar muito para isso, assim. Essa coisa de segurança, essa coisa de identidade, da gente se identificar, né? Que nos faz nos sentir em casa, assim, né? Por isso que eu acho que o conceito de tecnologia, né? Até bom, a tecnologia dentro de casa, ela já está em vários sentidos. Nômade, essa coisa do vai e vem, e a gente está toda hora em trânsito, a gente continua, agora a gente está dentro de casa, mas continua conectado. Agora a gente virou nômade digital, né? E isso, assim, mais do que nunca, assim, ficou claro a nossa dependência, né? Dessa tecnologia, da informática, da comunicação, né? E ela vai estar mais presente, já tem várias empresas mesmo que a gente vem vendo, né? De materiais com nanotecnologia, autolimpeza, a coisa da saúde, mais uma vez, né? Desde o século XVIII, é a saúde trazendo inovações para arquitetura e design, né? Eu falei ali no começo a coisa do banheiro, vaso sanitário, a coisa da limpeza, ambientes com janelas maiores, né? Que antes praticamente não tinham, ou eram super pequenos, né? Se for ver historicamente a arquitetura, isso tudo veio por conta de surtos epidêmicos, assim, né? E agora a gente está passando por mais um, mas agora eu acho que vai ser mais essa questão da tecnologia aplicada aos materiais, a nanotecnologia entrando com tudo para essa autolimpeza, né? Vidros autolimpantes, materiais, superfícies que são mais fáceis de limpar,
superfícies onde, sei lá, um vírus dure menos tempo em função de alguma temperatura que possa ter, né? Coisas desse tipo, assim. Uhum. Mas, enfim, Legal. eu De acho repente que a gente vai passar por uma nova revisão higienista da cidade, quem é, sabe? é, com certeza. É, pô, Eu, assim, diga lá. não, eu acho que isso que você falou dos espaços livres da cidade, que a gente, enfim, hoje, agora, nesse momento, a gente se sente mais confortável, mais seguro quando tem algum certo contato com a natureza, quando você sente que, de alguma maneira, está nesse espaço aberto. E acho que isso é especialmente emblemático em Joinville, né? Como Aham. ah, semana passada a gente conversou com um arquiteto francês, né? Hoje, Uhum, pela primeira vez, a gente está conversando com alguém de fato daí de Joinville. Amanhã uhum, vem um arquiteto de São Paulo. Eu acho que, de alguma maneira, você vê alguma transformação específica da tua cidade, de Joinville, nesse sentido? Porque as praças públicas de Joinville não são, de fato, esse ambiente, enfim, higienista e seguro, no sentido de tem natureza, você vai num gramadão, tem as praças que ficam ali em volta do centro, né? uhum. Você acha que, de alguma maneira, depois de tudo isso, com esse problema que a gente discutiu, enfim, que o shopping de repente é inseguro, vê-se é, alguma luz no fim do túnel, no sentido de que, quem sabe, volte a investir no espaço público, justamente para tentar democratizar esse tipo de lazer mais saudável nesse sentido específico do vírus, que eu digo agora, né? Uhum. Eu penso que sim, Humberto. Eu acho que a gente está numa construção de uma nova, não de uma nova cultura, né? Mas assim, essa situação, eu acredito que ela não veio para transformar, no sentido de antes não se pensava isso, né? Porque antes existe uma grande força, uma força-tarefa de muitas pessoas querendo mudar isso, né? E agora que essa pandemia, eu acho que essa situação ela veio para acelerar. E eu acho que agora fica mais do que claro, assim, né? Quer dizer, por parte de quem está liderando, sei lá, do setor público, do setor privado, e a própria população que passa a ser educada porque ela sentiu na pele e ela viu a importância de uma esquina verde, de uma varanda num apartamento. Ela viu a importância que tem o vasinho da planta nos espaços pequenos, aquele vaso de planta, aquela árvore na calçada. A população, de forma geral, percebeu na pele. Então, eu acredito que essa situação ela venha para acelerar. Joinville não tem praça, né? Quer dizer, a gente vive uma situação que a gente está ao redor de uma região de Mata Atlântica incrível, de picos, montanhas aqui maravilhosas. E realmente é demais, mas a gente precisa sair da cidade para ver isso. Agora, é verdade. Para as áreas de convívio entre pessoas, o contato à natureza, do que antigamente não se olhava, né? A gente teve uma situação bem curiosa que foi de um cliente que nos procurou agora mesmo em tempo de quarentena e ele estava justamente mudando o negócio dele. Ele tem um produto que ele comercializa e ele resolveu não investir muito nesse produto agora, porque esse produto está ok, mas ele vai investir no entorno que façam com que as pessoas vão até lá para consumir esse produto. Entorno que fala de áreas verdes, de qualidade de vida. Quer dizer, é um setor privado que adaptou o negócio dele. Ele não mudou, ele adaptou, ele plugou um ingrediente a mais, assim. E eu acho que isso, sim, Uhum. acho que a partir de agora
todas as empresas, do setor privado, do setor público, a população em geral, não vai só desejar isso, assim, vai reivindicar por isso, né? Acho que isso ficou mais claro, assim, né? Exemplo, por exemplo, também é o próprio mercado imobiliário, né? Os prédios novos com mais área verde, com varandas maiores, com sacadas maiores, edifícios corporativos que a gente já vê, a gente olha muito também, né? Nos Estados Unidos, na Europa se faz muito isso já, mas aqueles verdadeiros andares no meio do edifício, que é uma área aberta, pode ser coberta, mais aberta, jardins, que, lógico, para nós ainda é uma questão cara, a gente ainda não tem tanta tecnologia, mas a gente pode adaptar esse conceito. É uma questão sempre de adaptar o conceito, né? Mas é sempre uma briga, porque a gente está trocando por metragem quadrada. O investidor quer ver a área construída, porque a área construída é área locável, e área locável é dinheiro que entra. Agora não, agora o dinheiro vai vir da área aberta, o dinheiro pode vir de mais árvore, o dinheiro pode vir do vazio, o dinheiro pode vir da varanda. É isso que pode agregar valor, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo vai acelerar esse processo que ele já vem acontecendo, né? Assim, com muita batalha, muito suor, mas já vem acontecendo algumas iniciativas nesse ponto, assim, né? Alô, Acho legal. Deu uma travadinha aí. Mas acho que legal justamente isso que você disse, que de fato ele vai acelerar de alguma maneira. E o que é importante isso, até uma coisa que o Fernando Gabeira insiste recentemente, que o vírus não é revolucionário. O vírus é uma partícula proteica que infecta as pessoas, né? O vírus não vai mudar nada. O que vai mudar é se as pessoas realmente encararem isso como uma maneira de, enfim, de tentar refletir sobre a maneira que se vive, sobre a maneira que a gente viveu até agora e de como a gente vai passar a viver daqui para frente, né? Então, acho que isso que você falou é realmente muito importante. É menos o que o vírus está fazendo e mais o que a gente vai fazer a partir daqui, né? Ele só vai fazer sentido assim se a gente souber aproveitar, né, dessa crise e no mínimo refletir sobre o que está acontecendo para a gente continuar evoluindo, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado. Ver na verdade, não é o que está acontecendo agora, o que a gente está analisando é como a gente vinha fazendo até agora, né? E isso ficou muito claro, essa pausa, assim, fez a gente refletir muito sobre isso. Eu acho que, para mim, fica muito forte, assim, a coisa do tempo, sabe? Esse conceito do tempo, eu tenho pensado bastante, assim, como aproveitar melhor daqui para frente, como consumir melhor, como projetar melhor, como que a tecnologia pode nos ajudar melhor, porque a gente se vê, se a gente já éramos seres completamente digitais e tecnológicos, daqui para frente vai ser mais ainda, né? E eu acho muito bom pensar assim nesse caminho duplo, assim, não é um embate entre o humano, a humanidade e a tecnologia, sabe? Mas como a tecnologia pode nos ajudar a sermos mais humanos, a gastar menos tempo com coisas desnecessárias para ter mais tempo para fazer coisas que realmente importam. Então, se a gente olhar para isso, né, porque também um tema durante a pandemia era muito esse, né? Pô, não sei o que, agora tá todo mundo super conectado e isso é uma porcaria e a tecnologia veio para não sei o que. Não, o legal é a gente ter as duas coisas. É usar isso para a gente ter mais tempo para fazer mais coisas legais, para ir para a rua, para estar com a família, para fazer o que realmente importa, né? E aí, nesse ponto, dentro dessa fala, assim, eu acho que é isso que tu está trazendo, que é essa coisa mais humanista mesmo, né? E aí, dentro desse guarda-chuva, entra tudo, entra tecnologia, entra comportamento, tudo é comportamento humano, né?
é muito louco, porque a gente, dentro da nossa área da arquitetura, é basicamente o que a gente faz, é pensar o tempo inteiro como as pessoas estão se comportando para desenhar alguma coisa, né? E se a gente olha a essência da arquitetura, ele já é sustentável, né? Quer dizer, a gente já precisa ter uma boa ventilação para fazer as coisas. A gente já precisa de um ambiente de qualidade. Isso já está intrínseco, quer dizer, isso faz parte, né? Não é revolucionar, não tem nenhuma revolução para a gente fazer. Talvez seja a gente defender com mais força as nossas ideias. Eu acho que a pandemia veio para mostrar para as pessoas que a gente desenha, para as pessoas que a gente projeta, seja o poder público, seja um cliente privado, seja, né, a sociedade, da importância das ideias que a gente tenta colocar em prática muitas vezes, né? E os benefícios que elas trazem, né? É muito interessante. Momentos de muito aprendizado mesmo, né? E por enquanto o futuro segue sendo incerto, né? A gente só pode especular. É, a gente só pode especular, tudo que a gente vem falando aqui, essa quantidade de lives também que está tendo, né? Isso está sendo muito interessante pelo exercício, porque nesses diálogos assim vão surgindo é, complementos de visões, né? As pessoas conversando, talvez às vezes pelas mesmas coisas, só que com uma fala um pouco diferente, e isso vai somando, né? Mas é tudo especulação, porque a gente está o quê? 50 dias em casa, né? 40, 50 dias, mais ou menos, eu acho. Uhum. E, né, por aí, né? E aí agora existe esse monte de temas novos e a gente está, como eu digo, trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Mas eu acho que esse é um novo modelo também de hoje, né? Do espírito desse tempo. Não esperar muito as coisas, não planejar demais também, né? Da gente ir testando, vai testando e vai errando. E aí é que nem fazer um desenho, né? A gente desenha, a gente já com o erro, a gente faz de novo. Então é aquela história da gente ir testando, prototipando, deu errado, testa, faz de novo, porque ninguém tem as respostas, né? Então acho que é Uhum. um novo meio também da gente mentalizar assim, né, dentro desses processos de criação, de novas ideias, de prototipar o tempo inteiro, né? Bacana, legal. Miguel, eu vou abrir aqui, o pessoal está comentando um monte de coisa aqui, aproveitar um Pô, nem, tempinho aqui no final, né, para ver o que o pessoal tem ah, para falar, se alguém tem alguma pergunta para você. Olha lá, o pessoal está com saudade de pô, eu você. nem consegui acompanhar aqui, não via. Pessoal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu estava vendo, enquanto isso, Humberto, algumas coisas que eu acompanhei, assim, também, que dos serviços novos, né, que vão mudar, assim, a ficar viajando é a coisa do próprio aeroporto, né, assim, porque é um lugar super de grande risco também, né, então, estava vendo alguns Uhum, estudos, algumas iniciativas já, de tecnologias para evitar fila, aumento de filas, aumento de triagens automáticas, claro, exemplos estrangeiros, assim, né, com mais recurso, né, ou mesmo de transporte, onde a pessoa já vai para o aeroporto e no aeroporto, no transporte para o aeroporto, vão, metrô, na própria vão no metrô, já existe um sistema que detecta se a pessoa pode estar com algum vírus, alguma coisa desse sentido, né? Então, como já vem uhum, surgindo alguns estudos, algumas iniciativas, os edifícios pensados como aviões, né? Se diz que o ar do avião seria um mais limpo que tem, né? Então, como que a gente pode ter edifícios pensados dessa forma, né? Além de a própria temperatura, sensores dentro dos edifícios que já vão medir a temperatura, não precisa ficar a pessoa com o termômetro na testa na entrada do prédio, né? Quer dizer, a gente já vai ter um sistema, assim. Agora, uma coisa que me chama muita uhum, atenção, que parece que eu estou vendo, são essas plataformas de lavagem de mão. Assim,
vai ser quase constrangedor a gente chegar num lugar ou sair de algum lugar e não lavar a mão, assim, sabe? Uhum. Como a gente faz hoje, vai no banheiro e lava a mão, daqui para frente vai ser assim. Vai num restaurante, vai chegar ali, já vai ter uma pia, né? Fico imaginando isso, assim, essa coisa da limpeza, né? A gente vai sair de um elevador num prédio e vai ser comum num corredor ter uma bateria de torneira super legal, bonita, onde a gente nem vai postar, a água já está ali, a gente já. E aí numa sala de espera, se as pessoas vão te ver, se você não lavar a mão, vai ser como se tivesse saído do banheiro e não ter lavado a mão, assim, sabe? Então, coisas que parecem meio absurdas, mas eu fico pensando, fiquei viajando, assim, né, que pode mudar, né? Ó, tem alguma coisa Sim, ali. tem. A Isabel fez uma pergunta. Como você vê a mudança em relação à arquitetura comercial, de lojas, etc? Com certeza será necessário quem sabe, uma mudança. Vou terminar a frase. Eu acho que essas Ainda lojas, acho que nesse sentido que você estava falando, né? uhum, Enfim, de prédios com tecnologia, etc e tal, de alguma maneira isso vai se estender para o comércio, né? é. Eu acho que assim entra várias coisas. Entra primeiro que assim o e-commerce com mais força. Então as lojas, talvez essa experiência comercial de compra, ela vai ter que ser uma experiência muito legal assim no virtual, né? Que está acontecendo hoje com os espetáculos culturais. E eu acho que isso vai ser uma tendência também, né? Essa coisa de evitar aglomerações, a cultura e entretenimento de shows, de museus, como a gente já tem hoje, né? A gente consegue acessar o Louvre, o Reina Sofia e tal, mas essas experiências digitais, holográficas, sei lá o que vai sair, do comercial vai ser algo parecido. Então é o espaço comercial no digital, né? E esse digital, de repente, vai estar na loja também. A gente já vem estudando muito tempo nesse novo consumo de físico de compra, assim, como tornar essa experiência de compra no espaço físico mais interessante. A gente vai passar por talvez um minimalismo maior ou materiais mais assépticos. E aí entra um desafio da gente trabalhar isso também com mais calor, mais aconchego, né? Uma experiência de compra, com certeza, sem cartão de crédito, sem nada, coisas desse tipo, né? Sensores, temperatura, coisas assim, né? Mas voltar à limpeza, eu acho que é por aí. E eu acho que mais do que nunca, um conceito que eu adoro, assim, que eu gosto de pensar, é essa relação humana. Quer dizer, as coisas, experiências incríveis que te façam sair de casa, que é o teu porto seguro, para estar num lugar também seguro. Então, para eu sair de casa, para ir numa loja comprar alguma coisa, tem que valer muito a pena, né? Porque, primeiro, a gente já vai reduzir os nossos hábitos de consumo. Em tese, né? A gente vai repensar isso, a gente vai comprar o que é essencial. Então, para eu sair de casa, onde a gente está no nosso templo, nosso ninho, e ir numa loja para consumir alguma coisa, e aí entra a coisa do tempo, eu não quero perder tempo, eu quero sempre ter uma experiência legal, eu acho que vai passar por aí, né? Cissa, saudade de ti, beijão. Meu, quanta gente. Como que, Humberto, me ajuda ali, com o teste e adoção do home office a partir da pandemia, há o desafio de buscar moradias um pouco maiores, só que isso no momento de fragilidade econômica, ter mais por menos, nós, arquitetos consultores, colocam um desafio maior. Então, olha só, o Lima Arquitetos, o desafios um pouco maiores, eu acho assim, sabe que eu vinha pensando, Lima, que a gente foi conquistando, tem essa coisa, né, em tese parece que a gente precisa de mais espaço, mas se a gente for ver, a gente vinha nos últimos anos, de uma redução de espaço, né? Se a gente vê os empreendimentos imobiliários, principalmente começando por São Paulo, apartamentos cada vez menores, o próprio conceito de home club, que também ficou quase nos últimos anos quase cafona, assim, porque é tanta coisa, sala de cinema, sala não sei o quê, é um condomínio tão alto que as pessoas, prédios de alto padrão com pouca coisa dentro. Quer dizer, eu não quero
tudo isso, está tudo na rua. A gente foi conquistando a rua cada vez mais. Então, eu acho, e são tudo hipóteses aqui, né? Mas eu acredito que a gente vai continuar com esse pensamento de ter as casas ou esses apartamentos menores, esses apartamentos mais funcionais, prédios inteiros mais funcionais, né? Com menos gasto desnecessário, menos circo, assim, menos coisa para dar conta dentro do prédio. A gente volta para a rua e na rua a gente se readapta a um novo comportamento, né? Não sei se a partir de agora a gente vai precisar ampliar demais as coisas, assim, mas eu entendo a tua pergunta, também tenho pensado nela, assim, né? De buscar moradias um pouco maiores. Mas eu também não sei, assim, será que essa busca por coisas maiores é para suprir uma outra carência nossa, assim, como se... eu não gosto de pensar muito assim, talvez seja esse o caminho, mas eu não gosto de pensar isso porque me dá a sensação que quando eu penso isso, nunca vai acabar. Eu sempre vou querer maior, eu sempre vou querer mais, e quando eu tiver essa casa um pouco maior, eu vou querer maior ainda, e vai ter uma outra pandemia que vai exigir mais. Então, eu acho legal a gente trabalhar o interno. Se a gente tiver o interno bem, e o interno que eu digo, ser humano e as nossas necessidades e como a gente se relaciona com a casa, com as pessoas, com o meio, né? Se a gente tem isso bem trabalhado, a gente consegue se adaptar, né? E se a gente tem a rua também dando suporte para a gente, eu acho que também é um presente, né? Uhum. A Flávia, no meu caso, Miguel dava aula de modelagem e recebia as pessoas. Era um momento de encontro. E agora o ateliê no meu prédio. O que a Flávia quis dizer? Eu acho que é coisa do encontro, né, das pessoas, né, Flávia? As pessoas, imagina a gente, o Humberto estava falando dos refúgios, né? Os refúgios eram 100% físico, vivencial da natureza, né? Mas eu acho que isso volta. Eu gosto de pensar nesse futuro mais filme Avatar e menos Jetsons, assim, né? Eu acho que a gente volta para o Avatar, a gente vai voltar para a natureza, mas vai ter ali o pendrive para embutir na árvore e as torneiras no meio da floresta, assim. Eu acho que vai ser uma mistura, assim, né? Pelo amor de Deus, demora muito para limpar. Uhum. Certamente, projetos mais bem resolvidos, isso aí, Lima. Claro que lembro de ti, Flávia, muito legal. Como receber as pessoas aqui no ateliê, aí tu vai receber na tua casa, talvez, né? Vai ter que criar um ritual, o ritual do ateliê, né? Esse ritual do ateliê vai Exatamente. passar por esse processo de descompressão, de transição, limpeza, de tirar calçado, de trocar de roupa, de limpar a mão, de álcool, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar dessa forma, né? E de alguma maneira criar esses novos rituais, né? Criar novos rituais. A gente vai criar novos rituais. Todos nós, para chegar em casa, para sair de casa, para se cumprimentar, enfim. Legal. Bom, Estou tentando ver se passou alguma coisa aqui, mas qualquer coisa eu acho que já depois, foi. para todo mundo que está, pode mandar pergunta, vamos trocando ideia. Estamos em conjunto construindo um conceito, uma ideia aqui, né? Exatamente. E a educação, Kátia? E a educação? E a educação? A educação, bom, a educação já está acontecendo. Eu mesmo estou passando, aqui em casa eu tenho 2 filhos pequenos, né? E então a gente está num sistema de homeschooling aqui, né? E a própria escola também se adaptando a esse modelo, né? Apesar da escola mandar, ela manda o conteúdo, a professora está ali, mas a gente tem que estar em cima, assim, é um trabalho triplo. Eu acho que a educação vai passar por um momento também que não é o que a gente estava vivendo até agora, assim, porque até agora a gente tinha o EAD, a gente tinha aulas individual, tem vários sistemas de educação à distância, né, de educação digital. Eu acho que
todo mundo que estava utilizando essa ferramenta também vai ressignificar. Quer dizer, ela vai ter que passar por um outro tipo de plataforma, eu imagino, alguma coisa muito mais humana, assim, né? Trabalhando com outras ferramentas. Mas eu acho que vai voltar com bastante força. Não só as instituições e escolas que já estavam utilizando, como novos cursos, né? Como novos professores. Eu estou achando muito interessante assim, como surgiu a possibilidade de aprender coisas novas. Então, amigos conhecidos que, sei lá, são bons em aula de yoga, por exemplo. E aí começaram a gravar uns vídeos deles fazendo yoga. Pessoal, estou fazendo uns videozinhos aqui, quem quiser manda um oi aqui no WhatsApp e eu mando para vocês os vídeos. Pô, que legal. Aí a pessoa vai lá e os vídeos. E aí isso, de uma hora para outra, tu também já vira professor de alguma outra coisa, né? Então, como isso pode, um novo comportamento de criar uma demanda, de criar um negócio, de criar um business, uma outra ferramenta com os superpoderes de cada um aqui. Se cada um for ensinar alguma coisa que sabe, é uma coisa nova, não tem até hoje. É uma coisa que pode vir daqui para frente, mas com certeza a gente vai ressignificar essa relação que a gente tem de educar, de transmitir conhecimento, e vai ter que ser muito mais empático, muito mais humano do que a gente tem hoje, né? Pode falar um pouco mais da importância dos projetos de interiores? Eu acho que a questão dos projetos de interiores vai passar por essa ressignificação dos espaços, né? Da função do que cada um tem. A gente viu isso muito recentemente, né? Nas últimas décadas, a própria função que a cozinha assumiu numa casa. Cozinha era aquela área, a sala de jantar, a família só se encontrava 2 vezes por ano numa sala de jantar, era na noite do Natal e a outra, sei lá, com muita sorte, Dia das Mães, alguma coisa assim. Aí tinha a sala da visita, que ninguém ia, porque todo mundo ficava na cozinha ou na churrasqueira, quer dizer, e hoje em dia não, né? A casa dos nossos pais, sei lá, de muitos aqui talvez, era assim, né? Muitas casas são assim ainda. E hoje em dia não, a sala virou, a cozinha virou a nossa sala vira outra coisa, o nosso quarto virou um escritório e por aí vai. Então eu acho que a gente vai passar por isso também. Então isso em termos de espaço, em termos de materiais, esses materiais mais... fácil limpeza, né? Projetos emergenciais e agricultura hospitalar. Oi. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, infelizmente vou ter que interromper aqui, porque às 7 horas a gente já entra na aula. Enfim, mas eu acho que é importante abrir isso daqui justamente para que a gente comece a questionar, né? Isso aí. Enfim, eventualmente a gente pode voltar a fazer uma outra conversa, buscar uma outra abordagem no tema. Eu acho que a parte boa de tudo isso é que todo mundo está uma ligação de distância um do outro agora, né? No fim das contas, dentro da possibilidade de conexão à internet, nisso pelo menos está mais democrático, tendo uma conexão à internet, né? Que é um grande... Partindo desse pressuposto, sim. Né? Eu acho que é isso, então... a tecnologia nos fazendo mais humanos, não é negar uma coisa ou outra. Vamos usar a tecnologia para a gente ter mais tempo para estar aqui trocando essa ideia e estar em algumas dezenas de pessoas aqui, né, com essas questões assim também, né? Mas é isso. A gente está, como tu falasse, gostei, a gente está uma ligação, ligar e continuar a ideia e um ajudando o outro aí, né? Exatamente. Mas, ó, tem muita pergunta legal aqui, hein? Curadoria, sim. Acho que sim. Tecnologia e situação cotidiana, sim. Muita coisa. Tem um dia de conversa. A gente volta e conversa outro dia, né? Por que não? Eu que agradeço, Miguel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter falado mais. Olha lá, a Juliana Bueno está pedindo mais bate-papo. Beleza, a gente vai fazer mais. A gente pode marcar uma outra data e a gente continua conversando, né? Claro que dentro das... Todo mundo tem um monte de coisa para fazer agora, né? De repente parece que surgiu mais trabalho para todo mundo, mesmo todo mundo ficando em casa. Mas
Muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos continuar Imagina. conversando e vendo o que que a gente pode fazer junto aí para passar por Isso esse aí, momento, Miguel. né? Obrigado. Bom trabalho para todo mundo aí. Boa aula para quem for para Beleza. aula agora. Valeu. Valeu. Pessoal, por hoje encerramos, mas amanhã tem mais conversa, hein? E Miguel, por favor, você está convidado, né? Amanhã o nosso convidado é o Raul Just Loures, né? E arquiteto que escreveu São Paulo nas Alturas. Então, aparece aí e a Muito gente bom. continua a nossa conversa, beleza? Legal. Então tá bom, Todo mundo pessoal. lá, hein? Vai ser boa essa conversa aí. Beleza. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Valeu. Brigadão.